Vamos resolver o exercício 10 da seção 14.8 do James Stewart. O exercício ele diz o seguinte: utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função f de x, y, z igual a x2, y2, z2, sujeita à restrição x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Bom, para determinar os valores extremos da função f, sujeita à restrição g, que é igual a x2 mais y2 mais z2 menos 1 igual a 0, vamos utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange. E de acordo com o método, nós precisamos resolver o gradiente de f é igual a um múltiplo, né? Um lambda vezes o gradiente de g, e g de x, y, z igual a 0, né? Minha restrição. Bom, para determinar o gradiente, precisamos calcular as derivadas parciais, né? E se eu quero o gradiente de f, eu preciso calcular a derivada parcial de f com relação a x, f com relação a y e f com relação a z. Assim, temos que a derivada parcial de f com relação a x é a mesma coisa que derivar parcialmente com relação a x, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, e isso é igual a 2x, y2, z2. Para derivar parcialmente f com relação a y, basta derivar com relação a y, x2, y2, z2, de modo que a sua derivada é igual a 2y, x2, z2. Lembrando que para derivar com relação a x, y e z são constantes. Para derivar com relação a y, x e z são constantes. E agora, para derivar a minha função f parcialmente com relação a z, basta derivar x2, y2, z2 com relação a z, lembrando que x e y são constantes, e eu fico com 2z, x2, y2. Bom, para determinar o gradiente de g, basta buscar suas derivadas parciais com relação a x, y e z. Então, a derivada parcial de g com relação a x é a mesma coisa que derivar com relação a x, x2 mais y2 mais z2 menos 1. Nesse caso, tanto o y como o z são considerados constantes, e a derivada de x ao quadrado é 2x. Para derivar parcialmente g com relação a y, basta derivar com relação a y parcialmente x2 mais y2 mais z2 menos 1. Lembrando que para derivar com relação a y, x e z são constantes, e a derivada de y ao quadrado é 2y. Para derivar g com relação a z parcialmente, é a mesma coisa que derivar x2 mais y2 mais z2 menos 1, parcialmente com relação a z. Nesse caso, x e y são constantes, e derivar z ao quadrado é a mesma coisa que 2z. Então, uma vez que a gente tem os gradientes de f e o gradiente de g, vamos montar o nosso sisteminha que aparece no método dos multiplicadores de Lagrange. Bom, ficamos com o seguinte sistema de equações. 2x, y2, z2 é igual a lambda 2x. 2y, x2, z2 é igual a lambda 2y. 2z, x2, y2 é igual a lambda 2z. E a minha restrição é que x2 mais y2 mais z2 seja igual a 1. Bom, caso 1. Observando as três primeiras equações, temos que x igual a y igual a z igual a 0. Então, a minha restrição ela não é satisfeita, pois 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado é diferente de 1. Então, se x e y, z forem 0, nós temos uma contradição, de modo que a nossa restrição não é satisfeita. Assim, temos que uma ou duas variáveis podem ser nulas, mas não podemos ter as três variáveis iguais a 0. Esse é o nosso primeiro caso. Segundo caso, vamos supor que x, y e z são diferentes de 0. Então, eu fico com a seguinte condição. Eu vou pegar o meu primeiro membro, desculpa, o meu segundo membro, essa parte do segundo membro, vou passar para o primeiro membro e vou colocar 2x em evidência, de modo que eu fico com 2x, y2, z2 menos lambda igual a 0. Na segunda equação, 2y que multiplica x2, z2 menos lambda igual a 0. Na terceira equação, 2z que multiplica x2, y2 menos lambda igual a 0. Bom, observando que as três primeiras equações, o x, o y e o z são diferentes de 0, resta que o que está entre parênteses tem que ser igual a 0, e meu lambda é igual a y ao quadrado z2, que é igual a x2, z2, que é igual a x2, y2. Bom, se lambda for igual a 0, x, y e z tem que ser igual a 0, e voltamos ao caso 1. Se lambda for diferente de 0, temos que x2 é igual a y2, que é igual a z2. E da última equação, temos que x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1. Uma vez que y é igual a x e z é igual a x, ao substituir, fiquei com 3x ao quadrado igual a 1, x ao quadrado é igual a 1 terço, isso quer dizer que x é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Bom, como x é igual a y, que é igual a z, e eles são ambos iguais a mais ou menos 1 sobre raiz de 3.
Bom, o valor mínimo de f, ele é zero, e ocorre em todos os pontos do caso 1, uma vez que pelo menos uma das variáveis é igual a zero, e com isso temos que f de x, y, z é igual a x2, y2, z2, como pelo menos uma das variáveis é zero, isso é igual a zero. Então, é praticamente o valor mínimo dessa função, e ocorre em todos aqueles pontos do caso 1. O valor máximo de f é 1 sobre 27, e ocorre em todos os pontos do caso 2, uma vez que x, y, z igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 3, implica que x2 é igual a y2, que é igual a z2, que é igual a 1 terço, e com isso temos que f de x, y, z, que era igual a x2, y2, z2, é igual a 1 terço, que multiplica 1 terço, que multiplica 1 terço, e isso por sua vez é igual a 1 sobre 27. Note que os pontos do caso 2 são da forma mais ou menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, ou mais ou menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, ou mais ou menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, ou mais ou menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3. Como cada ponto desse, meu x pode ser mais ou menos, então nós temos que o caso 2 oferece para a gente 8 pontos onde acontecem esse valor máximo.